Deus, mais uma oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor aqui na imagem, nessa tarde, feriado abençoado. Agradecer ao pastor Cláudio mais uma vez pela confiança. Essa campanha tem sido uma bênção, a campanha da Forja. Deus tem falado muito aos nossos corações aqui. E eu tenho certeza que até o final desta campanha, Deus continuará a trabalhar em nossas vidas. Como já foi profetizado pelo próprio pastor Cláudio aqui, é tarde de rompermos. É tarde de rompermos em áreas de nossas vidas. Quem encontrou 1 Samuel capítulo 2, versículo 24 e 25, diga amém. Amém. Diz assim, amigo: não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes os julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Você sente, irmão, glorificando o nome do Senhor? Aleluia! Nós estamos numa campanha que tem por tema a Forja. E quem veio nas 3 primeiras, ouviu Deus falar tremendamente, como já está falando no dia de hoje. E lá em Jeremias 18:11, quero que você deixe aberto aí em 1 Samuel, você vê o objetivo. 1 Samuel capítulo 2, deixa aberto aí. Lá em Jeremias 18:11, que é o tema dessa campanha, Deus estava oferecendo uma oportunidade de evitar o juízo sobre o seu povo. No capítulo 18, no versículo 11, aquele texto que a gente conhece bastante, o vaso, o oleiro, Jeremias, Deus mandando Jeremias descer até a olaria. Só que no versículo 11 em diante, Deus ele está oferecendo uma oportunidade de evitar o juízo, que o juízo chegasse até o seu povo. O que é juízo? Juízo é um ato de julgamento. Juízo é julgar, é decidir como juiz. Então só Deus tem esse poder de julgar, de avaliar e sentenciar. E aí no capítulo 18 de Jeremias, antes de a gente entrar aqui no texto, vai dizer assim: ora, Deus falando para Jeremias, fala com o povo agora, para os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E o que Deus queria falar com aquele povo? Qual era a situação, Oséias, que Deus queria passar para aquele povo? Está lá no texto: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Como o pastor Cláudio já tem ensinado aqui, nesse caso não era demônio, nesse caso não era diabo, não era feitiçaria. Quem estava planejando, projetando, forjando aquele mal era o próprio Deus contra o povo. E a Bíblia vai dizer que Deus, quando forja, prepara este mal, a resposta que Deus esperava do povo era uma resposta positiva, era uma resposta de arrependimento, de mudança, mas não foi isso que aconteceu. Então a primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos aqui, nessa tarde, é que antes de nós entrarmos de cabeça para ajudar alguém que está passando por um problema, por uma dificuldade, nós temos que buscar entender se nós vamos atrapalhar a forja de Deus na vida daquela pessoa. Porque às vezes nosso coração a gente é levado pelo coração, a gente é levado pela emoção. E vamos lá, vamos ajudar, vamos entrar nesse problema, vamos entrar nesse processo. Só que Deus ele trouxe a mim e você nessa tarde para a gente poder entender isso. Nem toda guerra, nem toda luta, nem todo problema nós devemos entrar. Por quê? Tem coisa que é Deus trabalhando, forjando alguém, e se a gente entrar, já que a gente pode atrapalhar. Mas como é que eu faço para saber? Se você está vendo, como já vou explicar aqui nos outros dias, eu quero falar nenhuma novidade, estou na mesma linha dos pastores que estão pregando aqui nos outros dias, mas é só para reforçar o nosso entendimento. Como é que eu sei que eu posso ajudar alguém? Se você está vendo que aquela pessoa está se esforçando para mudar, ajude essa pessoa. Se você está vendo que aquela pessoa ela está procurando, já procurou se arrepender, mudar, ajude. Mas quando a gente vê que a pessoa ela não está querendo mudança, ela não se arrependeu do mal que fez, continua altiva, continua na sua razão,
Então, às vezes, a gente vai se meter na forja de Deus e vai acabar sobrando para a gente. Então, a situação que aquele povo estava atravessando era essa. Deus estava querendo dar um livramento para aquele povo, evitar os juízos daquele povo se chegar sobre aquela nação. E aí você vai ver a palavra forjar. A palavra forjar vem de dar, fazer, por meio do fogo e do martelo. Ou seja, o ferreiro, né, se você procurar no YouTube, você vai ver o ferreiro fazendo, né, vamos falar da espada, né, ele pega aquele ferro, né, ainda sem molde, bruto, e aí, o que ele faz? Para fazer com que aquele ferro ele pegue moldura, fique da forma que ele quer. Ele aquece, deixando a temperatura, o máximo do fogo, e coloca aquele ferro lá. E quando aquele ferro entra dentro daquela temperatura, né, daquele recipiente que está cheio de fogo, cheio de brasa, né, ele vai amolecendo. E quando ele amolece, o que o ferreiro faz? Ele tira aquele ferro para fora e pega uma coisa chamada martelo. Quando ele pega o martelo, ele começa a bater para quê? Para moldar, para deixar aquele instrumento da forma que ele quer. Então são duas coisas principais que o ferreiro usa: a alta temperatura e o martelo para dar pancada. Todas as vezes que eu preciso passar pela forja de Deus, que você precisa passar pela forja de Deus, Deus vai usar esses dois elementos. A temperatura para a gente se amolecer um pouquinho, né, o coração que estava duro, aí quando amolece, ele vem com o martelo, obrigado, meu irmão, para dar pancada. Você sabia que tem pancada que nós estamos tomando? Nesse ano de 2025, é para a gente poder se moldar. Enquanto a gente não se moldar, não é a igreja, é o jeito que Deus quer. A pancada vai continuar comendo na nossa cabeça. Eu sei que nós já estamos indo para abril, e tem gente que já fez 3 meses de oração, fez 12 dias de oração para 12 meses de vitória e nada mudou. Continua tomando pancada da direita, pancada da esquerda, e Deus me trouxe e te trouxe aqui para a gente entender que para essa pancadaria sair da tua casa, da tua vida, vai ser necessário se moldar ao jeito que Deus quer. É a primeira vez que eu vou pedir você para fazer isso. Pega na mão de quem está do seu lado, pega na mão de quem está do seu lado, isso, mas sacode a mão dele até cair uma nota de 10 reais, vê se vai cair isso. Sacode, sacode, sacode isso, diga para ele, diga para ela, quer que essa pancadaria, não, mas fala com alegria, quer que essa pancadaria saia da tua casa, saia da tua vida, deixa Deus te moldar. Aleluia! A forja é preparar o instrumento e vai usar essas duas estratégias, né? A alta temperatura e a pancada. E qual é o objetivo? Como já falei, o objetivo aqui era moldar, né, fazer com que aquele povo mudasse, se convertesse, obadias. Deus estava planejando o mal, para quê? Para que aquele povo melhorasse. Parece uma loucura isso, não, mas Deus não faz isso. Claro que faz. Nós vamos, até o final dessa campanha, ouvir muitas palavras, mostrando que Deus preparava o mal, para quê? Para poder melhorar as ações, melhorar os caminhos. Mas, pastor, o que é que eles estavam fazendo de errado? Eu separei aqui 7 coisas que Judá estava fazendo de errado. Então, já foi falado uma delas aqui, que era a incredulidade. Judá tinha entrado pelo caminho da incredulidade. Segunda coisa, estavam agindo segundo o propósito do seu mau coração. Terceiro, estavam escolhendo o mal e não o bem. Várias coisas que Judá estava fazendo. E por isso Deus teve que forjar o mal por aquele povo. Esqueceram-se de Deus. O que mais que Judá estava fazendo? Queimando incenso a ídolos. Eu estou falando para você que um povo que Deus escolheu, que Deus chamou, que serviu ao Senhor agora, está recusando-se a dar ouvido à voz de Deus. E o que mais? E esse aqui é que eu queria dar uma ênfase. Fizeram os homens tropeçar nos caminhos de Deus. Preste atenção aqui. Judá agora entrou por um caminho de completa desobediência, não queria mais ouvir a Deus. E o pior, irmão, o seu caminho, os seus testemunhos estavam fazendo pessoas a errar no caminho de Deus. Estavam fazendo pessoas a tropeçar, né, no caminho do Senhor. Então nós vamos ver que isso tudo trouxe uma consequência. E que consequência foi essa? A forja. A forja, você já conhece,
sabe que o povo foi levado para o cativeiro. Só que eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com os irmãos, que a forja muitas vezes vem em consequência das nossas práticas erradas. Que práticas são essas? Práticas que não queremos mudar. Já foi bem explicado aqui. Uma coisa é a pessoa pecar, uma coisa é a pessoa errar, outra coisa é a pessoa saber que está errando, alguém alertar, mostrar, ela mesma ter consciência, e mesmo assim ela não quer mudar. Então a forja ela vai vir muitas vezes porque nós não queremos mudar, já faz parte do nosso caráter, já virou um hábito aquela prática, né? Não foi um acidente de percurso. E Deus nos trouxe aqui nessa tarde para mudar nossos hábitos, mudar nossos comportamentos, enquanto é tempo, irmão, enquanto ainda dá tempo. E aí eu entro no texto que nós lemos de 1 Samuel, porque enquanto Judá estava fazendo os homens tropeçar nos caminhos de Deus, aqui nós vamos ver 3 homens que fizeram o povo também tropeçar nos caminhos do Senhor. Se você estiver com a tua Bíblia aberta aí, 1 Samuel capítulo de número 2, versículo de número 12. Isso, vou esperar você abrir. Samuel capítulo 2, versículo de número 12. Olha o que está escrito aí. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Olha para cá, irmãos. Nós estamos vendo aqui a característica, a descrição de 2 homens. Que homens são esses? Ofni e Finéias. Eles eram filhos do sumo sacerdote Eli. E eles também eram sacerdotes. A Bíblia vai dizer, você acabou de ler comigo, que esses homens, eles eram filhos de Eli. Eli foi juiz, sumo sacerdote em Siló, e ele liderou o povo de Israel por 40 anos. Então era um homem de liderança. E às vezes a gente fala homem de liderança, as pessoas pensam que liderança é só pastor, liderança é só o líder do departamento. Irmão, mas quem é pai aqui nessa tarde é liderança. Quem é mãe aqui nessa tarde é liderança. Então todos nós aqui exercemos cargos de liderança. Vou até perguntar, tem pai? Quem é pai aqui? Levanta a mão bem alto e diga glória a Deus. Glória a Deus, isso, glória a roupa de homem, glória a Deus. Vamos ver, quem é mãe aqui? Tem filho? Levanta a mão e diga glória a Deus. Voz fina. É isso, voz fina, glória a Deus. Presta atenção, filho de Eli, juiz, sumo sacerdote em Siló, 40 anos liderando o povo. Só que o texto está dizendo, pastor Cláudio, que aqueles homens, eles além de ser filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. Quem é filho de Belial? Pessoas más. Em outras palavras, filho do diabo. Irmão, nós estamos falando de 2 sacerdotes, nós estamos falando de 2 pessoas que trabalhavam no ofício do tabernáculo, que lidavam com as coisas religiosas. O sacerdote, ele tinha pelo menos 2 responsabilidades principais, que eram ensinar a lei, era o mestre da lei, e oferecer sacrifícios do povo a Deus. Então eles ofereciam sacrifícios do povo para Deus. Então preste bem atenção nisso, porque a Bíblia está dando a característica. Eles eram filhos do sacerdote, do sumo sacerdote, eles eram sacerdotes, mas estavam sendo chamados agora de filho do diabo. E tem uma informação aqui agora, eles não conheciam ao Senhor. Diga misericórdia. Como é que alguém que é sacerdote está sendo chamado, pastor Cláudio, de filho do diabo? Como é que alguém que é sacerdote está sendo chamado agora de alguém que não conhece ao Senhor? Então aqui a primeira coisa que eu aprendo, que eles precisavam ser forjados, é na indiferença. Repita comigo, indiferença com as coisas de Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles estavam trabalhando de uma forma a escandalizar o nome do Senhor. E eu quero aqui destacar que filho de crente, irmão, para muitos é crentinho, não é verdade? Ah, meu filho, eu sou crente, né? Meu filho é crente também, meu filho é aquela chave de filho de peixe, peixinho é. Mas na verdade, irmão, quem precisa ter um encontro íntimo e pessoal com Deus
não é mais seu pai já teve, sua mãe já teve. Quem precisa ter um encontro íntimo e pessoal agora, não é mais Eli, mas sim Ofni e Finéias. Pastor, não entendi, explica melhor. Deus trouxe alguém aqui para dizer para você, está na hora de sair da aba do seu pai, da sua mãe. Mas minha mãe é crente, é mulher de Deus, mulher de oração. Meu pai é homem de Deus, homem de oração. Minha tia, minha avó ora muito. Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde, está na hora de você criar o seu compromisso íntimo e pessoal para você conhecer a Deus. Não pelas experiências do teu pai, não pelas experiências da tua avó, mas pelas tuas próprias experiências. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele por 40 anos liderou, ele por 40 anos teve êxito, e aqueles meninos estão crescendo dentro do templo, aqueles meninos se acostumaram a estar dentro da igreja, me permita assim conjecturar, ao ponto de entrar e sair da igreja, sem ter um compromisso, uma experiência íntima e pessoal com o Senhor. Sabe qual é o problema? Nós estamos vivendo dias onde os jovens, adolescentes, pessoas hoje, agora, 2025, não têm tido experiências com o Senhor. Estão vivendo da oração do pai, estão vivendo da vida de oração que a mãe leva, estão vivendo da vida de oração que alguém da casa leva. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus te trouxe aqui, vai te arrancar da aba dessa oração. Você vai começar a criar teu propósito de vir para a igreja sozinho, de ler a Bíblia sozinho, de orar sozinho, de jejuar sozinha, de fazer teus propósitos de busca sozinho. Só faço se meu pai me ajudar, só faço se minha mãe me ajudar, só faço se meu avô. Tem gente, irmão, que tem parentes como amuleto. A minha avó é da igreja, tua avó é da igreja, mas e você? Meu pai é da igreja, meu pai ora, minha mãe ora. Teu pai é da igreja, tua mãe é da igreja, mas e você? Tua mãe ora, teu pai ora, tua família toda hora, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: estou aguardando a tua oração, estou aguardando tua vida de compromisso. Eu estou vendo o compromisso do teu pai, eu estou vendo o compromisso da tua mãe, eu estou vendo o compromisso da tua avó que cuidou de você sem teu pai estar perto, sem tua mãe estar perto, vem com as tripas do coração para te botar na presença. Mas eu estou esperando e requerendo nessa tarde o teu. É o teu compromisso que eu quero nessa tarde. Enquanto tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, a gente pega pela mão, Rafael, e traz para a igreja. Mas passou dos 15, 16, está na hora de assumir teu compromisso. Mas agora acordar cedo para ir para a escola dominical. Mas acordar cedo para me fazer esses propósitos. Deus está chamando alguém aqui nessa tarde. Meu Deus. Está chamando alguém para assumir um compromisso. Minha mãe é mulher de oração, mas e você? Meu avô é alguém de oração. Olha o fogo cai. E Deus está dizendo: e você, meu filho? E você, Finéias? Eu conheço ali. Mas e você? Aí a Bíblia vai dizer que eles não conheciam o Senhor. Estava no templo, estava no culto, participava, dirigia, pregava, ensinava, tocava, mas não conheciam ao Senhor. E será que isso acontece nos nossos dias? Era alguém que estava negligenciando a sua responsabilidade pessoal de conhecer ao Senhor de forma íntima, de forma mais particular. Então essa indiferença fez com que eles se acostumassem a estar no templo. Normal, vamos lá, mais uma quarta-feira, não tem outro lugar para ir, não posso comer feijoada mesmo de Jorge, então vou para lá. Não posso comer a churrascada que estou fazendo lá no bairro, vou para lá, não tem outro lugar para ir. Por quê? Se acostumaram, estavam num descaso. Só que você vai ver que essas pessoas que entram por esse caminho de indiferença, entram por esse caminho de descaso,
Deus ele vai preparar uma forja. Repita comigo. Deus está preparando uma forja para acabar com essa indiferença. Tem pessoas, irmão, que conhecem de tudo. Conhecem as séries da Netflix, conhecem todos os canais do YouTube, influenciador digital, vida dos famosos, conhece tudo. Mas a Bíblia que é bom. Eita, Jesus! Meu pai dá aula de escola dominical, meu pai é teólogo, meu pai... Deus está perguntando para mim e para você. O teu pai eu conheço, sua mãe eu conheço, seu avô eu conheço. Mas eu quero saber do teu compromisso, ó filho. Do teu compromisso, Finéias. Porque agora, você vê pessoas, irmão, que conhecem de tudo. Irmão. Se você sentar para conversar, sabe de tudo. Mas se parar para perguntar onde fica Ageu, onde fica Sofonias, onde fica Miqueias, não sabe nem se tem na Bíblia ou não. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Filemon, né? Glória, é bom. Então a pessoa que vive na indiferença se acostumou. Já não sabe nem onde está mais a Bíblia. Meu Deus! Já não sabe nem, não tem no celular. Nem baixou, nem no celular, tem nada no celular. Ele fica lá, não procura. Eu sei que isso acontece com o cara para Campo Grande, é só para ver o seu João falar que acontece essas coisas. Mas conhece de tudo, mas a indiferença é tão grande que já acostumou, irmão, tocar música na igreja, tocar música do mundo, cantar música na igreja, cantar música do mundo, é indiferente, tanto faz, é a mesma coisa. Eu já me acostumei a pregar aqui, xingar palavrão lá fora, é a mesma coisa, não é diferente. Não tem a diferença nenhuma. A pessoa está ali, mas não procura ter aquele conhecimento, procura ter aquela vida com Deus. Então vamos para a igreja, mas para quê? Para que Bíblia? Para que oração? Para que beber? Para que consagração? Eu acho engraçado, porque tem pessoas que elas se alegram em todos os ambientes. Se você chamar para ir para o shopping, a pessoa se alegra. Se você chamar para ir para uma piscina, a pessoa se alegra. Se chamar para ir em qualquer lugar, ela vai estar alegre, está rindo, está gargalhando. Mas, irmão, chama para vir para a igreja, é uma cara emborrada, dor de cabeça, cansaço, sono. Eu sei, isso não acontece com nenhum de nós aqui, irmão, mas em algum lugar. Tu vê a pessoa tirando o céu com alegria, aí mostra os aparelhos, aí ri à vontade, mas chama para vir para a igreja, irmão, é uma cara de tristeza, uma cara de enterro. Vamos participar do ensaio, aí já está passando mal no ensaio, aí é falta de ar, é dor de cabeça, eu não sei o que é isso que está acontecendo, mas Deus trouxe alguém aqui nessa tarde para dizer: eu vou acabar, eu vou arrancar essa indiferença do teu coração. Eu te levantei, eu te chamei para você fazer a diferença. Não tem problema nenhum se alegrar lá fora, não tem problema nenhum se alegrar quando sai um gol do teu time. Apesar que eu gosto da sua triste aqui no nosso meio essa semana. Mas eu vim dizer para alguém aqui nessa tarde: Deus quer ver você alegre aqui dentro. Deus quer ver você alegre na hora do louvor, da pregação, da adoração ao nome do Senhor. Tem alegria para tudo, Senhor, mas quando fala de culto é uma tristeza, uma cara amarrada, é uma cara emborrada, aí passa 10 minutos do culto, é uma murmuração, uma reclamação, é uma indiferença do pregador com o cantor, uma indiferença com tudo. Mas levanta a mão que eu vou profetizar nessa tarde, Jorginho perdeu na minha, na tua vida. Nessa tarde quem vai vencer é o Espírito Santo de Deus, que você e eu vamos sair daqui diferente nessa. Quem recebe essa palavra vai dando glória para Jesus. Cadê os crentes diferentes aqui, diferente? Levanta a mão para adorar o nome do Senhor. Pastor Cláudio ensinou, barulho não dá certo, né? Escuta aqui que eu estou terminando. É que é bom que a gente pode falar e volta sempre, né? Nosso líder fala. Indiferença com as coisas de Deus. Chega comigo, indiferença. Que faz como tanto fez. Eita, Jesus! Eu me acostumei com esse negócio de igreja. Vamos lá para o segundo ponto. Meu pai. Agora você vai ver que a primeira coisa que fez a forja vir sobre aquela família foi a indiferença, se acostumar, o descaso com as coisas de Deus. Mas qual é a segunda coisa que fez
Maria Nossa prega junto com a gente. Glória a Deus. A segunda coisa que fez, irmão, a forja que sobre aquela casa, repita comigo assim, foi a omissão de Eli. Eita, Jesus! A omissão de Eli, presta atenção, fez com que aquela casa viesse a sofrer uma disciplina, não da parte do homem, mas agora da parte de Deus. Então a falta de correção, a falta de disciplina, a omissão, quando a gente foge do nosso papel, estou falando de liderança aqui, mas você precisa entender, está batendo nele, você não acha assim, está batendo no pastor Cláudio, isso é uma loucura, não é nada disso. Liderança somos todos nós, só que a liderança da igreja são sacerdotes. Mas o que adianta a liderança da igreja fazer a parte dela, se a liderança da casa não faz a parte? A liderança, que é o pai, que é a mãe, não faz. Aí a gente vem, a gente corrige, a gente ensina, a gente orienta, vai ajudar a igreja. Mas a orientação principal, que é do sacerdote da casa, ou da sacerdotisa, ela está sendo omitida. Aí você vai ver, irmão, pessoas que vêm para a igreja, eu creio que aqui no Campo de Campo Grande acontece isso dentro das congregações, mas aparecem pessoas atribuladas, perturbadas, que o pastor vai conversar, vai instruir, aí ele abaixo do peito e vai dizer, nem meu pai me manda, nem minha mãe me manda, porque é o Eli da vida que nunca corrigiu, nunca disciplinou, nunca botou no lugar. Aí quando vem para uma igreja séria, quando vem para um trabalho sério igual a esse, a pessoa tem que ser colocada no lugar. E o que acontece? Não volta mais lá, fica com raiva, fica com ódio. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde, tu com ódio ou não, tu com raiva ou não, mas tu vai ouvir tudo que tu precisa aqui nessa tarde, e no final dessas campanhas também. Mas eu não vou ouvir mais nenhum dia, mas hoje tu vai ouvir por todos os anos que tu não quer ouvir. Não levanta agora, não vai embora, que vai ficar feio. Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde, a falta de correção trouxe destruição para aquela casa. Quer receber uma palavra de Deus, estende a mão. Deus está te dando autoridade, mulher. Deus está te dando autoridade, homem, para você voltar a confrontar essas práticas erradas que estão acontecendo na tua casa. Quem recebe essa palavra de glória a a maldição de Deus lançou uma maldição, está no texto aí, Deus lançou uma maldição por causa disso aqui. Porque eles não queriam mais, ele não queria, ele estava sem força. E você sabia que tem gente que está sem força, entrou a gente aqui sem força. Não é nem que ela não quer mais. Tem gente que entrou aqui e está sem força. Já é de idade, ele já está com 98 anos, podia ter feito isso antes. Mas agora já está com 98 anos, tem gente aqui que está sem força física, mais para corrigir, está sem força física mais para dar uma varada, para pegar o chinelo, para pegar um pedaço de pau. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus está preparando uma forja para pegar essa moça, para pegar esse moço. Só não se mete no caminho, porque Deus já viu que tu está, meu Deus. Deus já viu que tu está sem força. Deus já viu que a artrose bateu aí. Deus já viu que as pernas estão fracas, não dá para correr mais atrás dela. Ela está te dando, olha Deus, vovó, olha Deus te visitou. Mas Deus está dizendo para você, eu vou pegar ela, eu vou pegar ele, eu vou forjar. Eu vou forjar, eu vou tratar. Ou vai bater mais boca contigo. Se a tua pressão não vai mais alterar, só não mete a mão nessa forja. Segunda vez que eu vou pedir você para fazer isso, pega a mão de quem está do seu lado e diga para ele, não meta a mão nessa forja. Ô glória, Deus, não meta a mão nessa forja, porque Deus já viu que não é mais você que não quer, tu não tem mais disposição para mexer com isso. Tu não tem mais vigor para mexer com isso. E Deus te trouxe aqui para tu ouvir isso, eu estou vendo tudo. E eu estou forjando, estou preparando, fica tranquilo. Ele pensou que passou batido no carnaval, ele pensou que passou batido aí agora, né, na história da feijoada, mas Deus está só olhando aí, está só analisando. Lá na esquina Deus está preparando um caminho para parar o Fili, para parar o Finéias. Só as vovó que recebem, levanta a mão para lá.
tá? Fica tranquilo, amor. Fica tranquilo. A omissão de Eli em não disciplinar adequadamente, porque isso aqui é interessante, a gente tem que disciplinar adequadamente, da maneira certa, porque tem gente também que vai disciplinar e quer matar, né? Então vamos devagar, é uma disciplina adequada, uma disciplina coerente. Não, eu vou sair daqui agora, eu já estou sabendo, mas eu posso pegar uma faca, posso pegar uma revólver da coronhada, não. Uma disciplina adequada. Apesar de saber das coisas erradas dos seus filhos, mas Eli não disciplinava, ele já estava sabendo. Então a culpa é dele, a responsabilidade é dele. Não corrigia, não tomava providência. Eu me lembro, irmão, a gente falar dos outros é bom, mas eu me lembro que eu tinha uns 6 anos de idade e eu precisei passar por uma Ford, que eu nunca mais esqueci. Faz mais de 30 anos e eu lembro dessa Ford. Eu entrei, meu pai trabalhava no escritório. E sempre, eu tinha 6 anos de idade, eu entrei num escritório do pastor Cláudio, com um pessoal que era amigo do meu pai, e tinha uma nota, né, em cima da mesa, né, não sei se era polícia, não sei o que era. E eu, criança, eu fui peguei aquela nota, né, em cima da mesa, botei no bolso e fui correndo lá para o escritório do meu pai, né. Eu vou citar minhas filhas mais de rir, mas eu falei, ó, vou fazer a mesma coisa que ele fez, se vocês quiserem. Aí cheguei lá. Aí mostrei para minha mãe, mostrei para meu pai, todo bobo, né? A nota que eu tinha. Onde você pegou isso? Onde você arrumou isso? Aí eu peguei ali e tal. Sabe o que meu pai fez? Ele pegou pela orelha mesmo assim. Acho que eu tenho uma que é até maior do que outra. Ele me arrastou, pastor. Você viu pra ele? Me arrastou o corredor todinho assim, pelo corredor fora, Zé. Eu não sei como é que eu abri a orelha no sol do lugar. É aquela vergonha. No meio do corredor, ele falando, né? Eu não ensinei ninguém a roubar. Ele ainda falava, eu sou preto, mas não sou ladrão. E tal, e levava. Era assim mesmo, ele falava, alto. Irmão, não era nem pela orelha, era pela vergonha. Ele puxando a orelha, ele chegou lá dentro do escritório, devolve o que você pegou. Irmão, nunca mais eu peguei nada de ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos ler um dia, pastor Jorge, onde os pais ainda acham graça do que o filho está fazendo de errado. O filho está mexendo em coisa dos outros, como ele é esperto, puxou o pai. Só que hoje eu agradeço meu pai que está no céu, que eu não virei ladrão, não virei bandido, por causa desse puxão de orelha, essa vergonha que eu passei publicamente. Porque se é outro diz assim, olha, é muito esperto mesmo, vamos gastar esse dinheiro. Então está dizendo para alguém aqui nessa tarde, não ache engraçado aquilo que é errado, não ache gracinha daquilo que teu filho e tua filha, olha como ele é inteligente, olha como ele é, e ela também, olha como ele está falando com as meninas, e já desculpa o tempo que eu vou falar aqui, irmão, só tem adulto, não, como é que ele bate no bumbum das meninas, criança, gente de 4, 5 anos de idade, está estimulando, olha como é que ela rebola, desce até o chão, e todo mundo rindo, kkk, e o diabo também, kkk, e Deus falando para alguém aqui nessa tarde, está na hora de corrigir, parar de rir de coisa errada. Eu não estou falando, irmão, de coisinha, eu estou falando de coisa grave, mentira, palavrão, criança batendo na cara de pai e mãe, e as pessoas rindo. Tem mãe e pai, não aqui, irmão, mas em outros lugares, que vai na escola bater boca com o diretor e professor, o filho dando errado. Não é o filho dando certo, não, o filho dando errado. Ela vai lá, aí meu filhinho, aí tira a força do professor, tira a força da professora, e nós está dizendo para alguém aqui, para de ir nessa escola, hein, senão eu vou te envergonhar lá. Para de ir nessa creche, senão eu vou te envergonhar lá. Deixa essa mulher cuidar dele. Mas meu filho é pequenininho, mas está mordendo os outros, é por isso que está corrigindo. Mas não pode não, não vai bater no meu filho, pode bater, mas corrigir dizer que não pode. Aí ele chegou lá chorando, mamãe, é porque ela brigou comigo, brigou por quê, meu filho? O que é que você fez? O que é que aconteceu? O problema, pastor Cláudio, é que ele se omitiu de corrigir, de tomar as providências, de colocar no lugar certo. O menino está chegando com dinheiro, 200, 300, 400 reais, varão, não trabalha com negócio de tigrinho para cima e para baixo, chegando com dinheiro em casa, ninguém corrige, ninguém fala nada. Pastor, mas agora está liberado, agora não é mais, agora está liberado pela lei. Só que tem coisa
não libera. Aposta não é para crente. Aposta não é para crente. Eu sei que tu não vai gostar, mas vai engolir esse remédio. Aposta não é para crente. Está viciado em dinheiro, está viciado em dinheiro, mas não quer trabalhar, não quer ter profissão, não quer estudar. Aí Deus trouxe essa campanha, sabe para quê? Para falar o que tua mãe está sem força de te falar. Oh, glória a Deus, para falar para você o que teu pai está sem força de te falar. Para falar para você até mesmo que alguém próximo de você está sem força de falar. Dá uma catucada em quem está do seu lado e diga, vai dar glória. Mano, vai pegar a chave. Não tomava as providências que tinha que tomar. E o pior, ele foi colocado numa posição de autoridade. Então era ele que tinha que fazer isso. Não era outra pessoa. Era ele. É o pai, é a mãe, sou eu. É você que tem que fazer isso. Sabe, não é que a igreja não ensina. Eu é que tenho que começar a ensinar. Você que tem que começar a ensinar. Nós que fomos colocados. Aí quer transferir a responsabilidade é lá. Responsável pastor Cláudio, pastor Alessandro, a responsabilidade é minha. A responsabilidade de não me omitir é minha. Diga glória a Deus. Então confrontar, corrigir, disciplinar, mostrar que esse negócio é errado, não aceitar esse casal de namorado ficar até 3, 4 horas dentro da tua casa, no quarto, com a porta fechada. Essa responsabilidade é sua. Como é que o pastor vai lá resolver isso para você? Como é que o pastor vai resolver? Eu aceito, porque é melhor aqui dentro de casa. Já está trazendo Heineken para cá. É melhor não beber aqui, é melhor não beber aqui. Porque pelo menos eu estou olhando, é você quem tem que disciplinar. É você. Deus está devolvendo a autoridade para alguém aqui nessa tarde, irmão. Alguém recebeu lá atrás, ó. Deus está devolvendo a autoridade. Não tem gente que vai chegar em casa hoje, vai quebrar a garrafa, vai jogar fora, vai jogar garrafa de vinho, de cerveja, aqui na minha casa acabou, aqui na minha casa acabou. Tem gente que não quer ficar de mal com o filho, por isso não corrige. Meu Deus! Tem gente que pega um filho de 15 dias. Tem gente que pega, não, então quando ele está aqui, eu vou deixar ele fazer o que quiser. Eu vou deixar até porque eu ainda jogo ele contra o pai, jogo contra a mãe, que ele está separado mesmo. Então aqui vai fazer de tudo, pode fazer de tudo que quiser. E aí não corrige. Aí não corrige porque não quer se indispor. O que tem de pessoas hoje, irmão, que preferem não se indispor, que preferem não deixa como é que eu vou ficar. Como o pastor Cláudio diz aqui nele, não vou ficar mal visto, né? Eu vou ficar, nem eu deixar assim, eu fico como um bonzinho da história. Só que por causa dessa omissão, o juízo de Deus veio sobre aquela família. Terceira coisa, qual foi o outro problema que trouxe o juízo de Deus? A morte de Deus sobre aquele lugar. Repita comigo: corrupção, apropriação indevida. Deuteronômio 18:3, eu estou terminando, diz que os sacerdotes, pastor Cláudio, poderiam tirar, para eles, da oferta sagrada, a espada, eu anotei, a queixada e o bucho. Deuteronômio 18:3. Os sacerdotes da oferta, do sacrifício, do sagrado que o povo trazia, eles poderiam tirar a espada, a queixada e o bucho. Só que a Bíblia vai dizer que Ofni e Finéias, eles queriam tudo. Fala comigo, eles queriam tudo. Ou seja, Deus já tinha separado para eles que eles poderiam tirar. Deus já tinha separado para a lei, o que era Deus com direito, eles tinham direito. Só que eles queriam tudo. Botavam a mão lá dentro, tirava a garfo, tirava. Então ali é uma forma de apropriação indevida, de corrupção, de roubo, uma forma, irmão, terrível de profanar o sacrifício do Senhor. E Deus falou comigo que na hora que nós formos orar aqui, nós orarmos não por pessoas que estão com problema nessa área, irmão, de apropriação indevida, coisas que não são suas, que você precisa devolver. É porque nós fomos forjados. Lembra do exemplo que eu dei da orelha puxada? Talvez se não me forje com essa vergonha, até hoje eu acharia que poderia, ficar pegando coisa que não é minha. Só que as pessoas foram forjadas de outra forma, foram forjadas aprendendo a ter o êxito, usufruindo-se de coisas de outros.
bênção sua. E Deus trouxe alguém aqui nessa campanha da Forja para te dizer: fique só com o que é teu, fique com o que Deus separou para você. Não queira pegar o que não é seu, não queira pegar o que é dos outros. Crente envolvido com agiotagem, crente envolvido com milícia, crente envolvido com dinheiro emprestado a juro. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde: eu estou forjando mal para tu sair de perto desse povo. Eu estou forjando mal para tu sair do lado desse povo. Eu fico assim abismado, pastor Cláudio, com um povo hoje que era para pegar só a espada, a queixada e o bucho, mas está querendo pegar o sangue e a gordura. O sangue e a gordura era do Senhor, era a única coisa que Deus não dividia. A gordura era de Deus e o sangue era para colocar, espargir no altar, mas eles queriam tudo para ele. Eu quero profetizar, irmão, que Deus vai levantar uma geração de pregadores, de cantores, que só querem aquilo que Deus tem reservado para eles. Porque tem uma geração que quer a gordura e quer o sangue. Essa geração, ela só vai pregar exigindo dinheiro, exigindo alguma coisa. Só vai lá se der, só vai lá se pagar a quantia, só vai lá se dar o que ela quer. Mas Deus está reprovando Ofni e Finéias, mas está aprovando Samuel. Olha, deixa eu ver se tem Samuel aqui nessa tarde. Levanta a mão para adorar o nome do Senhor, Samuel. Enquanto Ofni e Finéias quer tudo, quer arrancar a gordura, a igreja pequenininha, não tem nem oferta para dar, mas só vou lá se me der 200, 300. Deus vai levantar você, Samuel. Deus vai levantar você, Samuel. Deus vai levantar você, Samuel, para pregar a palavra. Se a igreja abençoar, amém. Se a igreja ajudar, amém. Mas se não ajudar porque não tem condição, Deus vai te dar 100 vezes mais do que você precisa. Se não aqui na terra, lá na glória. O problema hoje, irmão, é que eles queriam tudo. Então eu ouvi esse dia um camarada falar que... Eu ouvi um camarada falar que ele está se achando assim muito grande. E aí falou assim: pô, não vou à igreja com menos de 300 pessoas. Porque você já viu Titanic entrar dentro de aquário? Já viu Titanic entrar dentro de aquário? É por isso que o Titanic afundou. Porque eles se achavam muito grandes. E Deus está dizendo para alguém aqui: eu te separei para fazer diferença. Samuel está vendo aquela forja e está sendo forjado também. Samuel está vendo eles passar por aquele processo, mas ele está olhando e está dizendo: igual a eles eu não vou ser não. Porque irmão, Deus tem várias formas de forjar. Às vezes a forja que um vai ser no bolso, o outro vai ser na saúde. Às vezes tu pensa que a forja vai ser a mesma para todo mundo aí, ela desempregou ele, mas o outro está desempregado, está empregado, mas está passando uma forja dentro de casa. Às vezes ele não está passando forja dentro de casa, mas está passando uma forja nas emoções. Então fica tranquilo que Deus sabe como trabalhar na forja de cada um, e você que está recebendo vai dando glória a Deus por ele. A apropriação indevida. Pessoas que precisam ser forjadas nessa área. Sempre querem dar uma volta em alguém. Está na igreja, mas querem estar. Eles eram sacerdotes, eles eram crentes. Meu Deus! Mas estavam querendo pegar aquilo que não era para eles pegar. Você aceitar uma oferta, uma ajuda, é uma coisa. Agora, exigir, botar aquilo ali como parâmetro, para dizer que só vai dessa condição, tem pessoas que começaram bem. Meu Deus! Mas agora já estão batendo a tabela. E agora não quer saber se a igreja tem condição ou se não tem. Então agora para fechar, eu vejo aqui, é verdade, boa e vale. E eu vejo aqui que enquanto isso estava acontecendo, o ancião Samuel, ele ia crescendo e se fazendo agradável. Aqui é um contraste de duas gerações. Uma geração de Eli, de Ofni e Finéias, que era uma geração que não queria mudar,
não queria se arrepender, não queria abandonar suas práticas erradas, mas uma geração de Samuel, que era uma geração que se fazia agradável, uma geração que era diferente, alguém que estava ali para fazer a diferença. Então você vê que a corrupção levou esse povo a passar um dos piores processos da sua vida. E qual foi a última coisa que eu quero destacar para a gente orar? Relação sexual no santuário. Aqueles homens, como se não bastasse a omissão de Eli, a falta de correção, a indiferença, a corrupção, a apropriação indevida, agora, irmão, eles estão tão fora de si, estão tão doidos, estão tão acostumados com aquele ambiente, estão tão anestesiados, cauterizados, que agora, irmão, eles estão se prostituindo dentro do templo, lugar de culto, lugar de adoração, de louvor ao Senhor. Estão eles lá nas orgias com as mulheres, com as menininhas na porta do tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que tem pessoas hoje, irmão, que não vêm para a igreja, não é por outro motivo, mas por causa do mau exemplo, do mau testemunho que alguém que trabalha próximo, estuda próximo, mora próximo, ele vê dando. Como assim? Você imagina o pessoal do bairro, da vizinhança, vendo o Felipe Finés fazendo aquela bagunça, e eles depois chamando ele, vamos lá no culto. Aí o cara diz assim, eu vou no culto? Eu não vou saber a bagunça toda que vocês tomam coisa dos outros, pega a coisa que lá para pegar, pega e dá uma volta dos outros, enrola os outros, e agora ainda leva as meninas para ter relação dentro da igreja, na porta do templo, do lado de fora, uma vergonha, não, vocês querem. Você sabia que tem pessoas que não vêm para o culto, não vêm para a igreja, não é porque a igreja é longe, não é porque não tem condução, é porque eles dizem assim, eu conheço o Fili, eu conheço o Finés, eu vou fazer o que lá, e ele que vê, né, porque as pessoas acham, tem hora que ele nem sabe, aqui ele sabia, mas tem liderança que nem sabe, tem coisa que Deus revela, tem coisa que Deus mostra, mas tem coisa que a liderança não sabe, mas fica tranquilo, o que a liderança não sabe, Deus sabe, está vendo. Oh meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam ali profanando o templo, tendo relações no santuário, dentro do tabernáculo, conheciam a palavra, conheciam tudo de igreja, mas estavam fazendo tudo ao contrário do que aprenderam. Eram orgias, eram relações íntimas, era fornicação, adultério, e Deus nessa tarde, Ele quer forjar alguém que está no templo, mas está achando normal ter relação íntima fora do casamento. Deus nessa campanha quer forjar alguém que está no templo, vem para o templo, canta, ora, prega, mas quando bater 7 horas, vai voltar para se encontrar nas mesmas práticas que outrora estava antes desse culto. Mas eu tenho uma palavra profética. Se alguém entrou aqui marcando algum encontro, irmão, eu tenho uma notícia para te dar: o encontro será frustrado, o encontro será cancelado. Deus está colocando água, não é no shopping, é no encontro que alguém estava marcando. Não vejo a hora desse culto acabar. Eu vou para a igreja, ele foi para a feijoada, a gente se encontra depois, ele traz os demônios de lá, só que não vai ter encontro, glória a Deus, porque Deus já está marcando hoje o encontro contigo e dizendo: essa boca tu não beija mais, essa boca de cachaça tu não beija mais, essa boca de charuto e cigarro tu não beija mais, essa boca que agora está baforando para algum, para São Jorge, tu não beija mais nessa cama que deitava você, deitava algum, São Jorge, Pombagira, tu não vai deitar mais, porque o Espírito de Deus está forjando mal. E se tu não sair dessa cama, se tu não
para o culto hoje. E por causa de tu ter vindo, Deus está arrancando você desse mundo. Aleluia, Jesus. Para eles não deu tempo, porque eles não aproveitaram o tempo, mas eu estou profetizando no nome de Jesus, que para mim e para você está dando tempo hoje. É hoje, não é amanhã. Por isso que Deus falou para Jeremias, fala agora. Não é depois, fala agora para eles, que eu estou forjando mal. Fala, eu não estou mostrando o que está acontecendo. O mal que Deus forja para nos moldar, para a gente melhorar nossos caminhos, nossas ações, nossas atitudes. Eu pergunto para você, quem é que não precisa de forja aqui nessa tarde? Todos nós precisamos de forja. Todos nós precisamos de ser moldados. E com a permissão do pastor Cláudio, eu queria pedir você para ficar de pé nessa hora, glorificando ao nome do Senhor. Enquanto tudo isso estava acontecendo,